Muito bom dia para você, 7h30. Hoje é segunda-feira, 1º de abril, dia da mentira e dia também de feriado em muitas cidades da região. Taubaté, Guaratinguetá e Pinda, por exemplo, é o dia do padroeiro da cidade, São Benedito, também protetor dos cozinheiros. Bom, a gente vai junto até às 8 da manhã, sua participação aqui é muito importante. Aproveite então, se você não saiu de casa devido ao feriado, nos mande sugestões. Faça isso através da nossa página na internet, o endereço está aí no seu vídeo. Lá tem o canal Fale Conosco para você participar. Participe também pelo Twitter, Facebook ou uma quarta opção via torpedo. Você envia sua mensagem para o número 72250 e começa o seu texto com as letras BV de Band Vale. No meio a sugestão, no final o seu nome. Tony Blade, direto de São José dos Campos, traz as informações, as primeiras informações do dia. Tony, muito bom dia a você. Olá, Tony, bom dia. Bom dia, Lilian, bom dia aos nossos telespectadores. Olha, a coisa não está muito boa na região do Vale Histórico, não. Na Danceteria do Macaco, onde houve a morte de uma jovem já há alguns anos atrás, e o corpo foi carbonizado, até hoje não encontraram o corpo, o sujeito tinha um bom relacionamento, parece que ficou impune. Nessa mesma danceteria no bairro Vila Brito, em Lorena, um homem foi morto a tiros, 2 estão internados, um deles perdeu parte da orelha e está também com traumatismo craniano. Tamanha gravidade, ele foi transferido para o Hospital Regional da cidade de Taubaté. E uma outra pessoa também ferida está internado na Santa Casa da cidade de Lorena. Um outro caso na cidade de Guaratinguetá agora. Um homem foi encontrado morto com vários tiros. Tiro na boca, no rosto, no olho e também na cabeça. Já sem vida, o corpo ainda não foi identificado. Em Cruzeiro, um adolescente foi baleado. Vários tiros, não corre risco de morte, está internado. Ele estava em frente a um bar no bairro Vila Brasil, na cidade de Guaratinguetá. E para quem pretende utilizar a rodovia dos Tamoios nesse momento, ainda tem trânsito bastante intenso. Tem gente saindo de Caraguatatuba ou do litoral para vir para São José, para a região do Vale ou também para a região da capital paulista. Hoje aqui no Estéreo News eu recebo o secretário de Habitação de São José dos Campos, Miguel Sampaio, para falar aí desse turbilhão de casas, né, que vão ser construídas e, na sequência, sorteadas para as pessoas que estão aguardando. São 19 mil pessoas aguardando na fila para esperar aí, né, ser contemplado, ganhar uma casa e poder dar uma condição melhor para a sua família. Então é só esperar agora que dinheiro tem. O Miguel Sampaio disse que dinheiro não é o problema é encontrar uma área, porque superfaturaram. São José dos Campos está quase a 80, 90 reais o metro quadrado de terra na região, na área, na periferia de São José dos Campos. Não vamos falar na região central, que isso triplica ou quadriplica. Uma boa semana para você, Lilian. A você também, Tony. Tony que volta mais tarde no Vale Urgente, a 1h15. Tony falou de Cruzeiro, né? E outras 2 ocorrências foram registradas também na cidade. 2 assaltos cometidos durante o fim de semana. A polícia diz que a primeira ocorrência envolveu 2 homens. Eles renderam funcionário de um posto de combustíveis bem na região central da cidade e levaram R$150. Felizmente, apesar do susto, ninguém se feriu. Só que mais tarde, uma pizzaria no bairro Jardim São José foi invadida por 5 homens encapuzados. A PM diz que eles renderam 3 funcionários e levaram R$800. Até o momento, ninguém foi preso em ambas as ocorrências. Os casos estão sendo investigados. 7h35. Agora a gente vai falar da movimentação, né, nas estradas ontem, porque cerca de 200 mil veículos lotaram as principais rodovias da região na volta do fim de semana prolongado. Vale lembrar que essa movimentação ainda não foi tão intensa devido ao feriado prolongado também em muitas cidades que comemoram hoje o Dia do Padroeiro. Bom, o motorista precisou de bastante paciência para circular em algumas rodovias, como por exemplo a Tamoios. Entenda por quê na reportagem de Márcio Correia. Cerca de 200 mil veículos lotaram as principais rodovias da região na volta do final de semana prolongado. Na Carvalho Pinto, mais de 86 mil carros seguiram viagem em direção a São Paulo. A movimentação ficou intensa, principalmente em São José dos Campos, mas não houve congestionamento. Já na Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, cerca de 31 mil automóveis usaram a estrada neste feriado. No trecho de serra, a lentidão foi inevitável.
A Oswaldo Cruz, que liga Taubaté a Ubatuba, teve movimento acima do normal durante todo o domingo. Quase 26 mil motoristas optaram por esta rodovia no retorno para casa. No Planalto não houve problemas. Já na Serra do Mar, o trânsito parou e a fila chegou a 16 quilômetros de extensão. Aqui na rodovia dos Tamoios, o feriado da Semana Santa também terminou em ritmo de procissão. E nem adiantava a placa indicar 60 km por hora, porque em diversos trechos o motorista não conseguiu atingir essa velocidade, reflexo do excesso de veículos. Cerca de 60 mil carros voltaram do litoral pela Tamoios. As obras de duplicação também ajudaram a complicar o trânsito. Em Paraibuna e Jambeiro, o pedal do freio foi o mais utilizado. E o tempo de viagem entre Caraguatatuba e São José dos Campos chegou a 3 horas e meia. Tá complicado. A serra subiu bem, depois da serra já parou tudo. Tem lugar que só passa um carro, né? Duplicada, depois a funila só passa um. Aí fica imenso. Com o tempo isso vai ter uma melhora, né? Mas hoje em dia, do jeito que está a estrada, está complicado. Tem que pensar muito para poder passear. Se soubesse do congestionamento, teria saído mais cedo, digo. Não, acho que eu teria mudado o dia, na segunda-feira, não pegando o domingo, por exemplo. Na Via Dutra, obras no quilômetro 65 em Guaratinguetá estreitaram a pista sentido Rio de Janeiro e exigiram atenção redobrada. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, 250 mil carros passaram pelo vale em direção a São Paulo. E o balanço do feriado foi positivo. Na região aqui do nosso contorno aqui, é positivo devido ao número de ocorrências que diminuiu bastante. Os números vão ser divulgados posteriormente, mas é bem satisfatório os nossos números. O pessoal está respeitando mais a lei, não estão dirigindo bêbados, né? Quer dizer, se eles vão viajar, passear, eles procuram beber no passeio, né? Quando estiver nas residências já. Agora, quando vai pegar o volante, prefere não dirigir para não acontecer de tentar uma situação com a lei, for flagrado no bafômetro, correto? Pois é, em todas as rodovias estaduais paulistas foram mais de 800 acidentes com 22 mortes. Felizmente aqui na região do Vale nenhuma morte foi registrada, mas imprudência sim. Na rodovia dos Tamoios, muitos motoristas que não tinham paciência, né, em razão da velocidade reduzida, em razão de pista também reduzida, utilizaram o acostamento e acabaram sendo multados, pelo menos 300, viu? Agora a gente vai ver a movimentação nesta manhã de segunda-feira aí na rodovia Carvalho Pinto, um pouquinho de nebulosidade, né? Nada que atrapalhe a visibilidade do motorista, situação tranquila e hoje, diferentemente de ontem. E assim, essa situação também se repete nas demais rodovias estaduais que cortam a nossa região. Como eu lembro, né, a visibilidade segue prejudicada nos trechos de serra das rodovias Tamoios, Oswaldo Cruz e Floriano Rodrigues Pinheiro. Não chove, mas tem um pouquinho de neblina. Em relação ao movimento, a polícia ainda espera um pouquinho de movimento mais intenso hoje, como eu disse já anteriormente, em razão do feriado em algumas cidades que segue prolongado aí por causa do Dia do Padroeiro. Bom, na rodovia Presidente Dutra, ontem à tarde teve um movimento bastante intenso, como disse o Márcio Correia, mas na manhã de hoje tudo tranquilo. Redobre só a atenção nos trechos aqui do Vale, em Caçapava e Guaratinguetá, em razão de obras. Em Guaratinguetá, no quilômetro 68, sentido Rio de Janeiro, em Caçapava também, sentido Rio de Janeiro. O motorista encontra neste momento trânsito lento na chegada à capital paulista. E volta à realidade, não é dia da mentira não, tem rodízio de veículos hoje para carros e caminhões com placas finais 1 e 2. E tem também equipamentos que fiscalizam os motoristas imprudentes em São José dos Campos, são os radares móveis, confira. Em São José dos Campos, a segunda-feira é de fiscalização na Zona Oeste, na Avenida Francisco Prestes Maia. Na Zona Sul está na Avenida Cidade Jardim e na Avenida Iguape. E na região Leste, na Avenida Benedito Frigi. E já informações sobre o casamento comunitário em São José dos Campos. As inscrições começam hoje. A gente volta com essas e outras informações em instantes, 7h40.